todo este mês de janeiro, o meu coração é encorajar. Este é o propósito. Não é doutrinar, não é trazer, é apenas e só encorajar, encorajar. Então o meu título é este, é muito simples. Ânimo, diga lá ao irmão ao lado, ânimo, ânimo e mais ânimo. Podemos dizer todos outra vez? Vai lá, diga lá ao irmão ao lado, ânimo, ânimo e mais ânimo. Oh, vamos se animar, vamos se animar. Oh, irmãos, claro que é impossível nós ficarmos alheios, ou eu mesmo, né, ficar alheio àquilo que está acontecendo no nosso país. É impossível nós ficarmos alheios a este terceiro ou segundo confinamento, não é? Embora em padrões diferentes do que o ano passado, mas já passou alguns meses, já passou quase um ano, e quando as coisas começam a demorar, naturalmente às vezes os nossos corações desfalecem. Então eu quero ser uma voz de Deus para os irmãos, não só aqui nesta sala, lá em casa, enquanto eu tiver fôlego para viver e declarar aos irmãos, ânimo, não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos continuar servindo ao Senhor com ânimo. Glória a Deus. Vamos lá abrir então a palavra de Deus em 2 de Coríntios capítulo 7. E eu vou usar a tradução Bíblia para Todos. 2 de Coríntios, capítulo 7. E vamos começar a ler a partir do versículo 5. A palavra do Senhor diz o seguinte. Paulo estava a falar e diz, quando chegámos à Macedónia, não encontramos descanso para as nossas canseiras. Pelo contrário, em tudo sentimos aflições, com os outros desentendimentos, dentro de nós angústias. Mas Deus, que dá coragem aos aflitos, veio encorajar-nos com a chegada de Tito. E não foi só a sua vinda que nos animou, foi também saber do conforto que ele recebeu da vossa parte. Falou-nos das vossas saudades, do desejo que tenho de vos ver e do interesse que mostraram por mim. E isto ainda me deu mais alegria. Ânimo! É impressionante o dano que pode causar uma palavra negativa na vida de uma pessoa. É impressionante a dor, a destruição, o desânimo, o desalento que causa palavras negativas na vida do ser humano. Eu estava a pensar, por exemplo, agora mesmo, quando o povo de Israel foi, Moisés enviou 12 espias, não é? Para espiar a terra e ver se a terra era realmente boa. Eles estavam prestes a tomar a terra. E quando os espias voltaram com o relatório, não é? O relatório daqueles 10 espias foi um relatório dizendo, não, a terra é boa, mas depois lá vem o mas há dificuldades, há gigantes, eles são maiores que nós somos como gafanhotos, ou seja, problemas atrás de problemas. E esse relatório, essas palavras negativas, trouxe desalento, desânimo, desencorajamento, levou todo um povo a desacreditar em Deus e naquilo que levou todo um povo a esquecer o Deus que os trouxe até ali, os milagres que já tinham operado, as coisas que eles próprios já tinham visto com os seus olhos, por causa daquele relatório, por causa daquelas palavras que eram verdade, mas fez com que eles esquecessem de tudo o que miraculosamente já tinham vivido até aquele lugar. Então, de facto, palavras negativas causam dor, destruição, desalento, desencorajamento, roubam a expectativa de um povo. E qual é o problema? É que nós estamos constantemente a ser bombardeados com essas palavras negativas.
Constantemente estamos a ser bombardeados. Basta ligar a televisão, ligar o rádio, basta ir ao Facebook. Agora já nem basta mais nada, é só o telefone, não sei porquê. Por exemplo, o meu telefone, se calhar os vossos é a mesma coisa, não é? As notícias aparecem. Não é? Ele dispara. Eu não contratei nada, não pago nada, acho eu. Estamos a viver debaixo desta nuvem negra, não é? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram infectadas? O que é que está a acontecer? Já viste isto? Já viste aquilo? Não há esperança, há pessimismo. O pessimismo está generalizado. Não só a pandemia, mas todas essas circunstâncias que são realidades, economia, etc. Mas isso traz desesperança a um povo. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração. A esperança demorada enfraquece o coração. Quer dizer, quanto mais tempo de espera, se nós não tivermos cuidado, quanto mais tempo de espera, quanto mais notícias de desalento negativas, quanto mais a expectativa das pessoas vai descendo cada vez mais e mais, as circunstâncias negativas a acontecer à nossa volta, e essa espera vai enfraquecendo o nosso coração. Como igreja, como cristãos, uma das coisas mais poderosas que nós podemos fazer com a nossa é usar a nossa boca, usar as nossas palavras para animar. Diga ao irmão ao lado, ânimo, para consolar, para edificar a vida das pessoas à nossa volta. E é impressionante, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele abre o seu coração nesta passagem e ele começa a nos contar como é que ele estava a se sentir numa viagem que ele fez à Macedónia. Ele diz que era conflitos por todo o lado. Se lermos noutras traduções, por exemplo, diz assim: quando chegámos à Macedónia, nem pudemos descansar. As dificuldades apareceram de todos os lados. À nossa volta, lutas de todas as espécies. No íntimo, inquietação. Noutras traduções diz que ele era temores por dentro, inquietações por fora. Ou seja, o cenário ele estava completamente rodeado de problemas. Parece que tudo decidiu acontecer naquela altura. Eu não sei se alguma vez alguém já se sentiu assim, em que parece que tudo se resolveu, ou tudo negativo, não é? Resolveu acontecer na mesma altura. E aparece isto, e aparece aquilo, e aparece aquele outro, e esta dificuldade, e esta porta se fecha, e aquela também, etc. E nós sentimos-nos como o apóstolo Paulo, não é? Nós ficamos desolados. Ele ficou até desesperado. Agora, ele nos conta mais. Ele nos conta que Deus o fortaleceu e o animou. Mas Deus usou o Tito, né, para levar consolo a Paulo. Deus usou este jovem Tito para levar ânimo a Paulo. Deus usou um discípulo, Deus usou um amigo, Deus usou, tanto que ele está escrito mesmo isso, né? Só a presença de Tito animou o apóstolo Paulo. Ele não foi preciso dizer nada. Ele, antes até de falar, só a presença dele naquele lugar o animou, o fortaleceu. Diz assim no versículo 6: mas Deus, que dá coragem aos aflitos, veio encorajar-nos com a chegada do Tito. Não é? Então a chegada dele nos encorajou, nos animou. Oh, irmãos, nesta manhã, deixa-me dizer-te o seguinte: se por alguma razão tu te sentes como o apóstolo Paulo, rodeado de problemas, batalhas por fora, temores por dentro, que eu possa ser este Tito para trazer ânimo à tua vida, para te dizer que nenhuma arma preparada contra ti, ela prosperará, para te lembrar que Deus continua a ser o Senhor, Deus continua a ser o Criador dos céus e da terra, Ele continua a ter a última palavra e Ele continua a ser Deus, o Senhor da tua vida. Que nós possamos ser Titos na vida de outras pessoas. O salmista Davi, ele diz assim em Salmo 27:13,
na versão o livro, eu estou certo que eu verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ele não diz assim, olha, quando nós formos para o céu vamos ver a bondade. Não. Ele diz aqui nesta terra, a terra dos vivos é onde nós vivemos. Olha, eu estou certo. E ele está a dizer isto num momento de dificuldade, num momento também de grande tribulação, de grande adversidade. Mas eu estou certo que eu verei a bondade de Deus na terra dos vivos. E sabes uma coisa? Quando nós nos lembramos, no meio das tempestades, continuar focados em Jesus, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da adversidade, nós vamos perceber e ver a bondade de Deus para conosco, a bondade de Deus para com os seus filhos. E no versículo 14 ele diz, olha, não te impacientes, mas anima-te. Diga ao irmão ao lado, ânimo e mais ânimo. Ele diz, anima-te, espera no Senhor e Ele dará forças ao teu coração. Ao teu coração. Quando nós aprendemos a nos animar a nós mesmos, quando nós aprendemos a esperar, não é esperar em nós, não é esperar nas circunstâncias, aqui é claro, a esperar no Senhor, a esperar louvando a Deus, a esperar lendo a palavra de Deus, a esperar orando e levantando os braços para o Senhor. O que é que Ele diz? Que Ele, o Senhor, fortalecerá o nosso coração. Então, 3 princípios que eu quero partilhar com os irmãos hoje. Alguns princípios que encontramos na palavra de Deus que nos vão animar e vão ajudar a animar os outros. 3 princípios muito simples. Primeiro, Hebreus 3:13. Vamos abrir isso, faz favor. Hebreus 3:13. E na Bíblia para Todos diz assim, pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente, enquanto dura o dia de hoje. Procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Então, primeiro conselho, animem-se uns aos outros continuamente. Podemos dizer isso aí ao irmão ao lado, olha, animemos-nos uns aos outros continuamente. Não é alguma coisa que nós fazemos apenas uma vez. Não, animemos-nos uns aos outros continuamente. E animemos quando? O autor da carta aos Hebreus diz, olha, enquanto dura o dia de hoje. Quer dizer, olha, façamos já hoje. Busquemos uma oportunidade para animar alguém. Busquemos uma oportunidade para abençoar a vida de alguém. Busquemos hoje uma oportunidade para levar uma palavra de esperança à vida de alguém, porque as nossas palavras de facto, eles têm este poder incrível de nos dar vida, de nos levantar, de nos encorajar, de nos empurrar para a frente, assim como o relatório daqueles 12 espias teve esta capacidade de influenciar uma multidão, e a multidão baixou os braços. Oh irmãos, não estamos a falar para dizer mentiras, não, eles disseram a verdade, mas eles só estavam concentrados no problema, Nós não podemos viver apenas concentrados na morte, nós não podemos viver apenas concentrados no Covid, nós não podemos viver apenas concentrados na dificuldade económica, etc. Não, são realidades, mas não vamos ficar a chorar no humilhado, porque quando nós nos concentramos só nos problemas, vamos apenas falar os problemas, isso vai ter a capacidade de nos desanimar, isso vai ter a capacidade de nos fazer baixar os braços, porque vimos que aqueles homens, aquela velha geração que morreu, levantou-se uma nova geração e que viu os mesmos problemas, que viveu as mesmas coisas, que tinha lá os mesmos desafios que eram os gigantes lá nas terras, mas eles decidiram confiar em Deus. Não, eles não omitiram o problema, apenas começaram a declarar que os nossos olhos, apesar do problema, continuam na palavra de Deus, continuam nas promessas de Deus. O que é que nós cantamos esta manhã? Este último hino, grande é a tua fidelidade. Nós não estamos a dizer que as circunstâncias não estão aí, nós não estamos a dizer que a adversidade não está aí à nossa volta, não. Nós estamos a dizer que apesar disso tudo, Deus continua a ser o Senhor, a sua fidelidade continua a ser grande, e por isso declaramos
declararmos que a minha fé está em Cristo, é lá que ela ancorada está. Ou seja, nós podemos fazer a diferença na vida das outras pessoas, sendo um Tito na vida das outras pessoas. Ainda ontem estava com alguém estava a comentar comigo, só de ver a presença de um casal, disse, olha, ficou tão animado, só de olhar, só de os ver ali, quer dizer, a presença daquelas pessoas animou, fortaleceu, trouxe ânimo àquela vida. Então que nós sejamos Titos na vida das pessoas à nossa volta, que nós sejamos Titos, que a igreja, esta é a nossa oportunidade de fazer a diferença. Não é para nos mostrar, não é nada disso, mas manter a nossa esperança, a nossa convicção está em Jesus Cristo. Oh, irmãos, que tenhamos este princípio, cada vez que pensas algo de bom de alguém, diga ao irmão ao lado, diz-lhe. Oh, olhaste para alguém, pensaste algo de bom, diz, ou seja, não guardes para ti, mas diz, porque muitas vezes nós pensamos coisas boas de outras pessoas, mas por vezes por vergonha, por medo ou por timidez nós não fazemos nada. Não, deita cá para fora, porque assim como uma palavra negativa destrói, assim como uma palavra negativa causa dor, assim uma palavra positiva levanta, encoraja. E possamos começar pelos da casa, possamos começar pelos da nossa casa, lá em casa a família, possamos começar pela família espiritual, que nós cada dia que nós pensamos uma coisa boa, possamos falar isso. Olha, eu tenho aprendido isso, por exemplo, com a Carla. Eu confesso-vos que há 10 anos atrás eu ajudava menos em casa do que ajudo hoje. Eu não estou a dizer que eu estava bem, confesso-vos isso, mas uma das coisas que eu tenho apreciado é que sempre que eu fazia alguma coisa, a Carla elogia, dizer, obrigado, e a gente pode dizer, obrigado o quê? É o teu dever? Mas eu nunca vi hipocrisia. Eu punha um prato ali, ela dava obrigado, sei o quê. Faz o mesmo com o Gonçalo. O que é certo é que, não sei quantos anos depois, eu faço muito mais e reconheço hoje tem a ver com a atitude dela. Não tem a ver com a hipocrisia. Olha, não fazes mais que a tua obrigação. Não, mas é um estilo de vida, de usar as palavras para nos encorajar, usar as palavras para nos elogiar. Quando o Gonçalo, por exemplo, levanta-se e faz a cama, que não é todos os dias hoje, não é? Mas sempre que faz a cama, há uma festa. Aquela, quando vê, deixa-me dar-te um abraço, olha, está tão bem, olha, e elogia, isso encoraja. Isso vai fazer com que a pessoa seja estimulada a fazer mais e mais vezes e mais vezes. Agora, não estamos a falar em hipocrisia, não estamos a falar em gente que é hipócrita no sentido de estar a dizer uma coisa, a pensar ou não. Estamos a falar de gente que acredita neste princípio. As palavras motivam, as palavras levantam, as palavras são sementes, e nós pais temos esta grande responsabilidade de usar as nossas palavras para abençoar a vida dos nossos filhos. Nós crentes temos esta grande responsabilidade para usar as nossas palavras para abençoar a vida das pessoas à nossa volta, para abençoar o nosso país, para abençoar. Não retenhas essas palavras de ânimo, de encorajamento. Abre a tua boca e abençoa. Ser alguém que anima, porque às vezes nós não sabemos o impacto positivo que isso causa na vida da outra pessoa. Eu, por exemplo, não é um testemunho de há 20 anos ontem, aquilo que ouvi, só a presença de alguém causou um impacto tão positivo, tão grandioso na vida daquela pessoa, que eu ia para casa a pensar, realmente nós não temos noção que às vezes pequenas ações da nossa parte, né? Que nós pedimos, não, vou antes descansar, que o impacto que causa na vida das outras pessoas. Então usa as palavras para abençoar, levantar, animem-se uns aos outros continuamente. Quando? Todos os dias. O dia de hoje. Segundo, vamos abrir Efésios 4, 29. Efésios 4, 29 diz assim, hoje estou a usar a versão
Bíblia para todos, que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Podemos dizer isso ao irmão que está ao lado e olha, nenhuma palavra imprópria saia da nossa boca. Mas, pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazerem bem àqueles que vos ouvem. Tens alguma coisa boa a dizer? Oh, diz. Se não tens nada de bom para dizer, diga ao irmão ao lado, não digas. Este é o meu segundo conselho. Se não temos nada de bom para dizer, não digas nada. O ser humano tem uma tendência apenas para falar o mal, o negativo, o pessimismo, a destruição. É uma tendência. Eu não sei se os irmãos já se aperceberam ou não. Aqui, claro que não. Claro que sim. Não é? Alguém vai fazer um exame a um lugar qualquer do corpo. Não é? E ele diz que tem, pronto, o médico detectou esta enfermidade. E às vezes vem logo aquele pensamento de quê? Eu tive um tio que morreu com isso. Só que as pessoas, algumas, não ficam com o pensamento. Dizem mesmo isso. E eu tive um tio, e isto agora anda bem, isto anda pior. Ou seja, falam o pior. Falam as piores expectativas. Ou seja, o conselho do apóstolo Paulo é este. Olha, se não tens nada de bom, não falas. Olha, nenhuma palavra imprópria saia da tua boca. Aprenda a controlar a língua. Ai, pastor, saiu-me. Primeiro pensa e depois fala. Irmãos, uma das profissões que está na moda nos dias de hoje é ser crítico. Criticar tudo e todos. E quando eu estou a dizer, eu não estou a dizer que nós temos um sentido de crítico. Não é nada disso. Mas vocês percebem, aquelas pessoas que tudo o que sabem fazer é criticar tudo e todos. Está tudo mal. É aquela expressão, velha expressão portuguesa, não é? É preço de ter cão e preço por não ter, não é? Ou seja, eles passam a vida a criticar. Às vezes eu dou com muitos crentes que passam a vida a criticar. Criticam de tudo e de todos. E criticam do governo, e criticam da vizinha, e criticam da igreja, e criticam dos outros irmãos, e criticam do A, e criticam do B, e criticam do C. Quando eu olho para a palavra de Deus, quem é expert em criticar, em apontar e julgar, é o diabo. Diz lá em Apocalipse 12:11 que o diabo é o acusador dos irmãos. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para o exemplo de Jesus Cristo, eu não vejo esse exemplo. Ele estava sempre pronto a levantar, sempre pronto a encorajar. Ele não concordava com toda a gente. Aquela mulher que foi apanhada no próprio ato adulterando, não é? Ele não concordou com aquele estilo de vida. Mas quando ele disse àquela multidão, aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra, e todos foram embora, ficou só Jesus e aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher e disse, olha, eu também não te condeno. Ele não estava a concordar com aquele estilo de vida. Eu estava a dizer, não, eu não te condeno. Mas olha, esse estilo de vida só traz destruição para a tua vida. Tanto quando Deus diz, olha, vai e não peques mais. Olha, muda de vida. Olha, não, porque isso traz destruição para a tua vida. Mas eu olho para Jesus e vejo Jesus a quê? A animar. Eu vejo Jesus a quê? A levantar. Eu não vejo Jesus pronto a condenar, pronto a apontar o dedo, pronto a destruir as pessoas. Eu olho para Jesus e vejo Ele pronto a fazer o oposto. Então vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos não criticar ou condenar, vamos amar, vamos servir, vamos apoiar, porque para isso nós fomos chamados, para amar, para servir, para encorajar. Por isso é que ele disse, olha, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Ou seja, coloca um travão em todas as palavras, controla a tua língua, controla aquilo que tu fazes. O salmista Davi, ele disse assim, Senhor, coloca um guarda na minha boca. Não digas tudo pela boca fora que te vem à cabeça. E por último, 1 de Samuel 30, versículo 6. Vamos abrir. 3 conselhos bem práticos. 1 de Samuel 30, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor, e Davi muito se angustiou,
porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Terceiro conselho: aprende a fortalecer-te no Senhor. Diga ao irmão ao lado: aprende a fortalecer-te no Senhor. Dos dias mais difíceis, das fases mais difíceis que Davi viveu, esta provavelmente foi uma das muitas. O profeta Davi tinha ungido rei, mas ele não era rei. Quem era rei era Saul. E neste tempo, o que é que estava a acontecer? Ele fugiu do palácio, andava ali pelos montes e montanhas. Porquê? Porque o próprio rei andava atrás de Davi para lhe tirar a vida. Então ele corria perigo de vida. Lá na caverna de Adulão, uns quantos homens angustiados, etc., foram ter com Davi, e então aí se formou aquele exército de Davi. E agora eles estão numa cidade, eles acamparam ali, e eles agora foram a outra, eles saíram daquele lugar, deixaram lá as mulheres, os filhos, e foram para uma batalha que não eram bem-vindos. Até chegaram lá, nem batalharam nada, vieram embora, foram rejeitados. Provavelmente ele vinha chateado, angustiado, porque tinha sido rejeitado, porque a rejeição também nos magoa, também nos fere. E quando ele chega a esta cidade, ele se depara com este cenário. Toda a cidade tinha sido saqueada. Eles roubaram todos os bens deles e levaram cativos as mulheres e os filhos de Davi, as mulheres e os filhos de todos aqueles homens. Agora, Davi estava angustiado por causa daquilo que estava a acontecer. Mas os homens, a maneira de lidar com a dor e com a perda foi apontar o dedo a Davi, de tal forma, diz que eles estavam tão amargurados, que eles falavam entre si em tirar a vida a Davi, em matar Davi. Ou seja, Davi é o culpado, Davi é o causador das coisas que está a acontecer. Claro que ele não era, mas este era o cenário que Davi estava a viver. Então todos eles, diz noutras passagens, que eles choraram até cair para o lado, todos eles ficaram com os braços caídos, todos eles ficaram desanimados, sem ânimo. Agora Davi, na mesma circunstância, e ainda com a agravante de estar sendo apontado como culpado de uma coisa que ele não era culpado, diz que ele se virou para o Senhor e diz que ele se fortaleceu no Senhor. Oh, irmãos, nós não podemos se dar ao luxo de ficar de braços caídos. O pastor não sabe o que aconteceu. Eu não estou a falar que isso não aconteceu. O que eu estou a dizer é que não podemos ficar com os braços caídos. E a primeira coisa que ele fez foi fortalecer-se no Senhor. Antes de tomar decisões, não tomes decisões quando estás desanimado, porque normalmente vai ser más decisões. As pessoas estão tão desanimadas, por exemplo, agora isto aconteceu, o confinamento, e alguém tem um restaurante e fechou, ou alguma coisa, e agora de repente, eu vou fazer isso. Calma! Antes de tomar decisão, fortalece-te no Senhor, para que a tua decisão não seja movida pelo que está a acontecer, não seja movida pela amargura ou a angústia que está e o desânimo que está a acontecer na tua vida, mas que essa decisão seja tomada depois de seres fortalecido em Deus e guiado pelo Espírito de Deus, porque quando tomamos as decisões baseadas no desânimo, nós podemos e normalmente nos arrependemos lá mais à frente da decisão que tomamos. Porque quando nós estamos desanimados, angustiados, nós achamos sempre que já não vale a pena nada. Então, primeira coisa que ele fez, ele fortaleceu-se no Senhor. Vai haver momentos na tua vida, nas nossas vidas, que o teu pastor não vai lá estar. Vai haver momentos na tua vida que os irmãos também não vão lá estar. Vai haver momentos na tua vida que os amigos também não vão lá estar. Vai haver momentos na tua vida que ninguém vai lá estar, mas há um que vai lá estar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele diz: eu nunca te deixo, eu nunca te abandono.
abandono, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. E esse estava lá com Davi. Os homens o abandonaram, Deus não o abandonou. As pessoas podem nos abandonar, Deus não nos abandonou. O governo pode nos abandonar, Deus não nos abandonou. E o que é que ele fez? Ele fortaleceu-se no Senhor. Isaías 40, verso 28, diz assim: não compreendes? Não sabes que que o eterno Deus, o Criador das mais distantes partes da terra, nunca fica cansado nem desfalecido? Ninguém jamais conseguirá descobrir a profundidade do seu pensamento. Dá novas forças ao que está cansado. Multiplica as energias daquele que está fraco. Até mesmo a juventude se cansará, mas há jovens que acabarão por desistir. Mas os que confiam no Senhor, diga aleluia, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão sem desfalecerem. Os jovens vão cair, até podem cair. E quando ele fala dos jovens, porque aparentemente são os que têm mais força, aparentemente são os que têm mais energia, diz assim, olha, mesmo que eles podem e vão cair. Há alturas na vida que isso acontece, mas os que confiam no Senhor, Ele vai renovar as nossas forças. E esse é o nosso compromisso nesta manhã. Este é o nosso compromisso, não só nesta manhã, neste ano, neste tempo, de encorajar a cada um de nós, encorajar a cada um de vós a continuarem a confiar no Senhor. Porque ainda que o tempo vá passando, quando nós aprendemos a nos fortalecer no Senhor, Ele vai fortalecer o nosso coração, Ele vai fortalecer a nossa fé, Ele vai fortalecer a nossa vida, para continuarmos a confiar, a caminhar e a crer no Senhor Deus. Como podemos nos fortalecer no Senhor? Como podemos fortalecer? No meio da adversidade, levantamos as nossas mãos e começamos a louvar a Deus. No meio da adversidade, levantarmos as nossas mãos. Eu quando dizer levantar, nós podemos, mas por exemplo, Paulo e Silas, Atos capítulo 16, eles estavam a viver um tempo tão desgostoso, que eles não podiam levantar as mãos, porque estavam numa prisão, presos com os pés e mãos atadas. Mas eles não foi por isso que não louvaram a Deus. Eles começaram a glorificar a Deus de tal forma, tão alto, com tanta convicção, com tudo que estava neles, que toda a gente naquela prisão os ouvia a cantar e a glorificar ao Senhor. Como podemos nos fortalecer no Senhor? Levantar os braços e no meio da adversidade a dizer: Deus, Tu continuas o Senhor, Tu és o meu Pai, Tu és o meu Senhor, e eu levanto os meus braços e eu louvo, a minha fé está em Cristo, ancorada está, e eu começo a dizer aleluia, glória ao Senhor, e louvamos ao Senhor. E à medida que louvamos ao Senhor, o Espírito de Deus se move e fortalece o teu espírito. Não estou a falar da carne, Ele fortalece também o nosso corpo, mas Ele fortalece o nosso espírito. É lá que a fé verdadeira habita, é no nosso espírito. É lá que nós devemos tomar as decisões guiados pelo Espírito e não guiados pelas circunstâncias à nossa volta. Como é que nós podemos nos fortalecer no Senhor? Nós podemos nos fortalecer no Senhor quando nós começamos a orar. Quando começamos a orar, o Espírito de Deus fortalece o nosso coração. O Espírito de Deus fortalece o nosso coração. A confusão, a nuvem negra começa a ser dissipada e a luz da aurora começa a brilhar na nossa vida, e nós vemos para além do problema, que nem aqueles dois espias. Eles viram os mesmos gigantes, eles viram os mesmos problemas, eles viram as mesmas coisas, mas eles continuaram a ver também a promessa de Deus. Deus nos prometeu, se Deus nos prometeu, Deus vai nos colocar lá. Não estamos a dizer que somos ignorantes, desculpa a expressão, de dizer, não, está tudo bem, não. Deus prometeu que estaria connosco, Ele prometeu que estaria connosco, e Ele estará connosco, e Ele estará contigo, e Ele estará com cada um de nós. Como podemos nos fortalecer no Senhor? Quando começamos a ler a palavra de Deus e a nos encher da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos enchemos da esperança que está aqui no Senhor. Quando eu olho para os salmos de Davi, ele não tem problema nenhum de falar dos seus medos, ele não tem problema nenhum de falar dos seus temores, ele não tem problema nenhum de falar dos seus inimigos, ele não tem problema nenhum de falar das suas fases
houve alturas que eu disse: Senhor, eu preciso desaparecer. Mas ele termina sempre os salmos a declarar a grandeza do Senhor. Contudo, os meus olhos estão colocados no Senhor. Como é que tu podes colocar os olhos no Senhor se nós só nos deixamos influenciar pelas notícias, se nós só nos deixamos influenciar pelo Facebook, se nós só nos deixamos influenciar por aquilo que as pessoas dizem? Para a minha fé ficar forte em Cristo, eu preciso de ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que as palavras de vida, de esperança, que são a palavra de Deus, possam entrar no meu coração. Quando diz: a minha fé ancorada está em Cristo. Isaías 41:10, na versão Bíblia para Todos, diz assim: não tenhas medo. Diga lá, irmão, lá, não tenhas medo. Pastor, mas naturalmente nós temos medo. Claro que sim. Ele está a dizer: não tomes decisões baseadas no medo. O medo está lá. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar a caminhar apesar do medo. O medo vai lá estar, mas há uma certeza e uma confiança que apesar do medo estar lá, eu creio que Deus está comigo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós. Então ele disse: não tenhas medo. Porquê? Porque eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Quem nos torna fortes é Deus. Eu não tenho que pensar que tenho força em mim mesmo. Não, eu não tenho força em mim mesmo. Por isso eu levanto os meus braços e começo a louvar a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Porque eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo das minhas forças, eu dependo de Ti. Por isso nós começamos, oramos. Por isso nós lemos a Bíblia e diz que à medida que fazemos isso, é Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. É Ele que nos fortalece. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Ânimo! Ânimo! E mais ânimo! O Senhor é contigo. É Ele que nos torna fortes. É Ele que nos protege. Ele continua a ser o Senhor. Ele é aquele que diz: para Deus nada é impossível. Eu confesso-vos que muitas vezes eu tenho que dizer a mim mesmo, ao espelho: ânimo! Eu sou um ser humano como qualquer um de vocês. Sente dor, medo, desencorajamento como qualquer um de vocês. Então nós temos que usar as nossas palavras para abençoar-nos ou encorajar-nos uns aos outros continuamente. Pedir a Deus sabedoria para não falar palavras que não interessam, de morte, que vão desencorajar. E aprender a nos fortalecer no Senhor. A nos fortalecer no Senhor. Aprender a nos animar a nós mesmos. Aprender a não deixar que as circunstâncias nos afundem. Mas apesar das circunstâncias, a manter os nossos olhos em Jesus Cristo. E eu lembro que eu já citei nesta mensagem, Salmo 27:13. E eu vou terminar lendo esta passagem. Estou certo que verei a bondade do Senhor na terra dos vivos. Não te impacientes, anima-te, espera no Senhor e Ele dará força ao teu coração. Podemos dizer todos bem alto: ânimo! Ânimo! E mais ânimo. Lá em casa podemos dizer isso: ânimo! Precisamos falar para nós mesmos: ânimo! Não é hora de ficar, não é hora de parar, não é hora de ficar a meio. Nós não viemos até aqui para ficar a meio, nós vamos continuar em frente, porque vamos só lembrar o mesmo Deus que foi connosco em 2020, que nos abençoou, que abençoou esta casa, que abençoou a vossa vida. Ele não morreu, Ele continua vivo e Ele está connosco neste ano de 2021. Por isso, diga ao irmão ao lado: ânimo! Aleluia! Vamos ficar de pé agora mesmo. Aleluia. Aleluia.